queridos do 8º ano, bom dia! Mais um tempinho de aula hoje, né? Vamos falar sobre entrevista, o assunto está lá na página 83 da apostila. Então vamos falar um pouquinho aí sobre esse gênero textual. Muitas pessoas não sabem, mas a entrevista também é um gênero textual, né? Então tá aí para vocês, ó, tá? Então a entrevista, né, é um texto jornalístico que consiste numa conversa entre duas ou mais pessoas, no caso o entrevistador e o entrevistado, em que as perguntas são feitas pelo entrevistador para obter informações do entrevistado. Isso de forma geral, né? Então, na rotina jornalística, a entrevista está entre as atividades mais essenciais e é utilizada para obter informações de forma geral. Então, como a gente viu, tem a pessoa que entrevista, né, que no caso é o entrevistador, e quem responde a essas perguntas, que no caso é o entrevistado ou os entrevistados, porque, como a gente viu, pode ter mais de um entrevistado aí, ok? Temos duas modalidades de entrevista, a oral e a escrita. Embora a gente esteja acostumado mais com a forma oral, né, que é aquele formato ping-pong, o entrevistador pergunta e o entrevistado responde, mas a gente também tem a forma escrita. Então é um gênero essencialmente oral, né, geralmente apresentado por meio audiovisual, porém também ele se apresenta de forma escrita, tá, gente? Então, vinculada em jornais, programas de TV, programas de rádio, na via oral. E na escrita, por meio de jornais impressos e revistas. Então, a gente tem aí a entrevista oral presente nos meios audiovisuais, né, como jornais, programas televisivos, enfim. Mas a gente também tem o formato escrito nos jornais impressos e nas revistas, ok? Então aqui, ó, a gente consegue visualizar os dois formatos, tanto no jornal impresso como no audiovisual aí, ok? Bem, a estrutura do gênero, gente, de forma geral, nós temos essas três partes aqui, né? Então, a manchete ou o título, a apresentação e as perguntas e respostas. Vamos analisar em um texto escrito, ou seja, né, uma entrevista escrita. Deve despertar a atenção do possível leitor. Pode ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante, no caso funcionando aí, ó, como a manchete ou o título. Aqui no exemplo nós temos assim: portal do IBASE, entrevista com Tânia Pacheco. Então aqui nós temos o título da entrevista, ou também chamado de manchete, né? Depois a gente tem a apresentação, trecho situado logo abaixo da manchete. Se apresentam os pontos de maior relevância na entrevista, o perfil do entrevistado e sua experiência profissional e o domínio que ele tem sobre o assunto que será abordado, ok? Então aqui, ó, tá vendo no nosso exemplo? Temos aqui, né, a parte da qual nós estamos falando. Por fim, nós temos a entrevista propriamente dita, com as perguntas e respostas. Esta é a parte da entrevista propriamente dita, como eu falei para vocês. Contém as falas do entrevistador e do entrevistado. Então aqui o entrevistador é o IBASE, né? E aí ele pergunta, né? A instituição pergunta o que é racismo ambiental e qual a sua relação com os conflitos urbanos. E aí a Tânia Pacheco, que é a entrevistada, responde: nós definimos racismo ambiental como as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre grupos étnicos vulneráveis ou vulnerabilizados. E aí ela continua dissertando aí sobre a sua opinião acerca do assunto. Então, basicamente, essa é a estrutura de uma entrevista. Qual é a linguagem utilizada? Então, de forma geral, a linguagem tem que ser padrão, né? Porém simples. Então, como é um gênero textual, gente, tem que respeitar a língua padrão, né? Ou seja, a norma culta. Mas, por outro lado,
como vai despertar o interesse de muitos espectadores, é importante que, mesmo padrão, essa linguagem seja uma linguagem mais simples, que todo mundo possa entender, tá? Mas evitando aí, obviamente, o uso de gírias ou de qualquer empobrecimento da língua. Aqui, ó, a gente tem uma classificação quanto ao conteúdo da entrevista, que é uma coisa que muita gente não sabe. Então, quando a gente fala em entrevista, todo mundo acha que é simplesmente uma relação de perguntas e respostas entre o entrevistador e o entrevistado. E não. As entrevistas, quanto ao conteúdo, né, elas podem ser informativas, ilustrativas e de personalidade ou opinativas. Então, as informativas buscam responder as perguntas clássicas do jornalismo. O layout, ou seja, o que, quem, quando, como, onde e por que aquele fato abordado aconteceu. Restringe-se aos fatos e muitas vezes não há necessidade de identificar as pessoas ouvidas, porque o foco dessa entrevista está no fato ocorrido e não nas pessoas que participaram. Ali essas pessoas são meramente testemunha do ocorrido, ok? No caso da entrevista ilustrativa ou de personalidade, então gira em torno de uma personalidade famosa ou pessoa que tenha obtido destaque momentâneo por algum feito, né? Por exemplo, um BBB aí da vida. Além do entrevistado, podem ser ouvidos familiares e pessoas próximas. Então, nesse caso aqui da entrevista ilustrativa, ela, diferente da informativa, ela vai focar no entrevistado, na personalidade. Seja uma personalidade ilustre ou uma personalidade momentânea, como eu brinquei com vocês nos participantes do Big Brother, né? Eles participam muito de entrevistas logo assim que saem da casa, tá bom? E temos, por fim, a entrevista opinativa, né? As entrevistas opinativas. São entrevistas são entrevistas que são ouvidas pessoas que têm autoridade sobre determinado assunto, como, por exemplo, representantes oficiais. Então, aqui, opinativa, a gente vai ter uma opinião em destaque. E aí, por esse motivo, o entrevistado ele precisa ser uma personalidade ou um especialista no assunto. Então, por exemplo, hoje a gente está vivendo aí na era, né, de uma pandemia que virou o mundo de cabeça para baixo. Então, a gente tem muito esse tipo de entrevista acontecendo nas mídias, né? A entrevista opinativa, onde a gente tem aí pessoas especializadas no assunto, falando, dando a sua opinião e comentando aí sobre os acontecimentos, ok? Bem, gente, hoje a gente fica por aqui, né? Foi bem rapidinho, só para vocês realmente terem uma noção maior do que é a entrevista e do que se trata esse gênero textual, beleza? Vamos às atividades, vou colocar para vocês as páginas da apostila lá no grupo, beleza? E qualquer dúvida, vamos nos falando aí no privado. Então, qualquer coisa é só mandar mensagem, beleza? Vamos lá, vamos às atividades.